Eu acredito que a gente ainda tem muitas coisas a aprender com a educação, que não estamos fazendo, mesmo cientes do que fazer. Na sua opinião, o que são essas coisas? O que está faltando para um bom modelo educativo, principalmente quando nós estamos falando de Crivo Brasil, cara? Aí eu não quero levantar ainda algumas coisas, eu vou levantar no meio do jogo aqui. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar é que as pessoas associam educação à escolarização. E aí é um equívoco, legal, tá? legal. Eu posso ter... Nós tivemos no Brasil um avanço significativo na escolarização, o acesso à escola, o acesso à universidade. A gente tem programas como o ProUni, que você vai aumentar o nível de escolarização no Brasil. Então explica para nós, o que seria essa escolarização e essa educação? Tá, vamos pensar o seguinte, a gente tem um processo de escolarização, então você tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, então são níveis de escolarização que você tem, que são aí os parâmetros que vão dar uma ideia, por exemplo, lá quando você preenche uma ficha, vamos colocar no português mais simples, é que nível de escolaridade você tem, tá? Então, o nível de escolaridade, ele não necessariamente reflete um nível de educação. Então, por exemplo, você tem no Brasil, acho que eu vi uma recente divulgação, de que muitas crianças, né, estão saindo no nível fundamental sem saber ler e escrever. Concordo. Sem saber somar. Concordo. Ou seja, você tem uma pessoa que ela foi escolarizada, mas não necessariamente educada e desenvolvida. Porque depois vou da educação para o desenvolvimento. Então, assim, quando a gente está falando de educação, a gente está falando de um processo social que visa aumentar o repertório das pessoas. Perfeito, eu concordo. Então, educação, eu posso necessariamente obtê-la fora da escola. Tá? Então, eu posso ter um processo educacional, e aí a gente pode entrar em umas polêmicas, educação em casa, não vou nem entrar nessa vibe. A educação, ela pode acontecer, e ela acontece em elementos sociais, né? Os africanos têm uma expressão que você precisa de uma aldeia para educar uma criança, de fato. Perfeito. Porque a educação, ela é uma experiência social de construção de repertórios. Então, quando a gente passa... Vou pegar um exemplo. Nós formamos aí um grupo de pessoas para fabricar cerveja. Vamos tocar na ferida, vai. Cervejeiros aí, vamos ver se... A gente começa a compartilhar conhecimento e começa a construir um grupo educacional. Começa a construir uma experiência educacional onde, cara, a gente vai trocar receita, a gente vai trocar referência, a gente vai começar a aprender com as experiências, o que deu certo, o que deu errado, a gente vai ampliar repertório. Então, acho que é legal a gente separar essa visão do que é educação do que é escolarização. Eu não necessariamente, pegando só essa temática, preciso fazer um curso de mestre cervejeiro numa escola para eu aprender, por exemplo... Ser um mestre cervejeiro. Aprender a produzir cerveja. Não vou nem usar o termo mestre, porque o mestre tem um elemento de titulação, que a titulação é uma característica escolar, tá? Então, eu posso ser um cervejeiro, eu posso ser um cozinheiro sem ter feito gastronomia. Exatamente. Tá? Então, eu posso educacionalmente ter repertório, Legal. mas eu não preciso necessariamente ter a escolarização nesse processo. Agora, a gente espera que uma instituição escolar proporcione educação, o que não é uma regra, tá? Porque a gente também tem um problema para pensar que é a certificação do desconhecimento, vamos pensar assim, né? Quer dizer... O que eu não conheço? Exato. Não, eu vou lá e te dou um título, cara, você tem um certificado... Pô, eu brinco, né? Eu, durante a pandemia, cara, eu entrei numa vibe de fazer curso pra caramba. Eu fiz, acho que, vários cursos naquele período, tava tudo trancado. Você é o cara do certificado. Exato. Então, assim, por exemplo, não vou nem falar nada, cara. Eu tenho um certificado de curso de fabricação de uísque. Quanto eu já fabriquei de uísque? Zero. Mas você é um cara certificado. Mas eu tenho um certificado que diz que eu sei fabricar uísque. Segunda Udemy, cara. Eu sou programador, eu falo 6 línguas diferentes. Exato. Eu sou mestre em Power BI. Exato. Então, assim... Eu tenho um monte de certificado. Sei fazer pão, sei fazer uísque, sei fazer macarrão. Quer dizer, tenho várias certificações, entendeu? Mas efetivamente ainda preciso batalhar muito.